Quais são as características, ou melhor, qual é o perfil de uma pessoa que verdadeiramente nasceu de novo e que teve a sua espiritualidade ativada? Eu sou o professor Éder e nessa aula vamos continuar falando acerca daquilo que não é o novo nascimento. Na aula passada, nós falamos a respeito de João, capítulo 3, onde teve aquele diálogo, aquela experiência de conversão de Jesus e Nicodemos. Nós podemos ver ali o vazio, a inutilidade espiritual de uma religiosidade sem nenhum sentido, sem nenhum fundamento no sentido espiritual por falta de uma interpretação adequada, equilibrada, ajustada, alinhada espiritualmente com o Espírito Santo acerca do sentido e do significado dos textos bíblicos. Vamos continuar falando agora acerca daquilo que não é o novo nascimento. Veja bem, muitas pessoas chegam num determinado momento de suas vidas que elas olham para toda a sua trajetória e elas percebem que as coisas não estão funcionando como deveriam funcionar, tanto no aspecto externo ou no aspecto interno. Pode ser uma coisa interna, pode ser externa, pode ser as duas coisas. Mas o fato é, muitas pessoas chegam num determinado momento e chegam à conclusão de que a sua vida não está funcionando. Não está faltando algo. E aí elas começam a pensar naquilo que elas podem fazer e que poderia gerar uma mudança, que seja interna, que seja externa. E nesse sentido, muitas pessoas param, fazem uma reflexão das suas atitudes, fazem uma reflexão das suas crenças, dos seus movimentos, daquilo que a pessoa faz, daquilo que ela acredita, o jeito que ela faz as coisas, e aí ela chega a uma conclusão de que ela está falhando. Ela precisa melhorar como pessoa, como ser humano, muitas vezes como ser humano mesmo, no sentido de, com relação ao próximo, no sentido de relação aos seus familiares, a forma com que a pessoa se porta profissionalmente, nos seus negócios. A pessoa chega a uma conclusão que ela precisa de uma mudança, quem sabe na sua vida moral, na sua vida social, comportamental, ela olha na sua trajetória e ela fala assim, eu tenho que melhorar. E aí ela querendo melhorar, querendo alcançar uma espiritualidade, ela se torna uma pessoa melhor. Mas se tornar uma pessoa melhor não significa que a pessoa espiritualmente nasceu de novo, que a sua espiritualidade foi ativada. A pessoa pode se esforçar, ela pode tentar de várias formas e ela pode conseguir algum resultado. Ela pode melhorar nos seus relacionamentos, a pessoa pode melhorar nos seus negócios, a pessoa pode melhorar na sua vida moral, a pessoa pode agora melhorar na sua vida social, a pessoa pode agora fazer um monte de boas obras, ajudar um monte de gente, ter trabalhos fraternais, ter trabalhos comunitários, um monte de coisa. A pessoa pode ajudar financeiramente, muitas instituições, muitas pessoas. Tudo isso é muito bacana. Tudo isso tem o seu valor. Mas quando se fala de espiritualidade, não tem valor para ativar espiritualmente, para ativar essa pessoa no sentido espiritual de identidade. Porque nós estamos vendo que o novo nascimento está relacionado com uma identidade, identificação da pessoa com o Criador. E as boas obras, quando falamos sobre elas e da importância delas, elas só terão sentido se verdadeiramente a pessoa tiver nascido de novo, porque elas serão a forma com que a qual a pessoa demonstrará a sua fé e a sua conversão. Então, o caminho é o oposto que a gente está fazendo aqui. É a pessoa por ela mesma, pelo esforço dela, pelo mérito dela, ela tentar alcançar a sua espiritualidade. Não, isso está descartado. Isso não é possível. Aliás, Deus fala que as nossas obras de justiça, para Ele, não têm validade.
ele contrasta essas boas obras nossas no sentido, ou ele usa uma figura de linguagem chamada trapos de imundícia. Então não tem nenhum sentido. Trapo de imundícia, dentro do sentido bíblico que Deus está falando, ele está falando com aqueles panos, né? Trapo de imundícia são aqueles panos que as mulheres, quando estavam menstruadas, usavam para estancar o sangue e que depois não aproveitavam, jogavam fora. É como um absorvente hoje, né? depois que ele é utilizado, ele é descartado. Isso é trapo de imundícia, né? No sentido assim bem literal das Escrituras. As nossas boas obras, quando tange a nossa regeneração, é assim que Deus vê. Não tem validade, não tem utilidade nenhuma. Por quê? Porque nós somos imperfeitos. A salvação, lá no livro de Efésios, ela é um dom de Deus. Não é pelas obras. Efésios capítulo 2, versículo 8, fala que a salvação é um dom de Deus. Não é mérito humano, é a graça de Deus, é através da graça que esse novo nascimento é gerado. O dom da vida, o dom da salvação pertence a Deus. Então, por mais que se esforce, por mais que uma pessoa se torne uma pessoa melhor, ela não consegue ser justificada por causa dessas atitudes na presença de Deus. Deus não aceita esse tipo de coisa. Né? Lembre-se que o mundo espiritual é um mundo regido por leis espirituais. E quem estipula as leis espirituais não são os homens. Essas leis espirituais são estipuladas por aquele que é o Senhor dos senhores, o Deus dos deuses, o Rei dos reis. Deus é Espírito e é Ele o soberano, Criador, né? Aquele que é infinito. É Ele que cria as leis espirituais. Então, ele fala que a justificação que acontece na hora da regeneração é coisa dele. É ele que dá essa provisão. Então, as nossas obras são, nesse sentido, né, elas são inúteis. Mas tem outras pessoas que, além de se tornarem umas pessoas melhores, né, lutar para se tornar uma pessoa melhor, elas também mudam de religião. Tem muita gente mudando de religião, pensando que dessa forma vai alcançar a espiritualidade no sentido pleno. E aí as pessoas se envolvem no sentido religioso, começam a ser frequentadores, começam, né, a serem ofertantes, muitos são dizimistas, vão contribuindo, vão participando dos projetos sociais, dos projetos missionários, vão participando de todas as atividades que aquela igreja, aquela religião, até a pessoa se torna, né, um excepcional religioso. Lembra de Nicodemos? Era líder religioso. Mas o que acontece, mesmo fazendo tudo isso, a pessoa não está com a sua espiritualidade ativada. Não adianta a pessoa simplesmente ter uma boa religião ou ter uma religião, né, mesmo sendo uma religião que, do ponto de vista doutrinário, seja uma religião 100% bíblica, mesmo sendo uma religião assim, não resolve. Tem muita religião que não é 100% bíblica. Mas às vezes a pessoa muda de religião até. Ela vai para uma igreja, agora uma igreja bíblica, uma igreja que ela sabe, que já goza de uma boa reputação, uma igreja que ela já ouviu falar, que é referência, que tem pessoas que são referências, é uma igreja referência na sociedade, e ela vai, na boa reputação, faz essa mudança de religião, e no final o vazio continua. Está do mesmo jeito, só mudou a religião, ou agora tem uma nova religião, mas o vazio existencial continua lá dentro, continua batendo, ainda não está identificada, né, com o selo do Criador, num relacionamento com o Criador. Então não adianta mudar de religião, né, não adianta ser uma pessoa melhor, isso não é suficiente, isso não qualifica a pessoa espiritualmente e não preenche o vazio existencial, a falta de um propósito maior na vida para a pessoa, né, ter o sentido e o significado de tudo aqui. Isso não é suficiente. Mas tem gente, né, e aqui vai uma terceira característica daquilo que não é o novo nascimento, tem gente que ainda passa pelo batismo. É isso mesmo, muda de religião, se envolve lá e agora ainda é batizado. Eu não estou aqui em nenhum momento falando que mudar de religião é uma coisa ruim.
Eu não estou aqui falando que passar pelo batismo é uma coisa ruim. Isso tem o seu valor, mas precisa de ser precedido por uma experiência verdadeiramente espiritual. É nesse sentido que eu estou falando que se não tiver sendo precedido de uma experiência verdadeiramente na essência espiritual, isso tudo na espiritualidade não tem valor, porque o vazio continua. Tem gente que vai para o batismo, que se envolve, que alcança cargos de liderança, né, que se envolve, né, com todos os projetos, e mesmo assim, né, não consegue, assim como Nicodemos não conseguiu. O vazio está lá. Talvez tenha pessoas que estão me assistindo agora que estão com esse vazio, porque teve uma experiência religiosa, mas não teve uma experiência de salvação, um encontro verdadeiro com o Salvador. E aí tudo funciona, quando é religião, né, quando é batismo, quando é religião, né, tudo que envolve a religião sem uma verdadeira espiritualidade ativada, e isso é pessoal, viu? Isso é individual, isso não é coletivo. O que acontece? A pessoa está nos ritos, a pessoa está no formalismo, a pessoa está no legalismo, a pessoa está numa relação, entre aspas, espiritual, de troca. Ela está numa relação, né, de servo, onde ela quer fazer, ela quer conseguir os seus resultados, as suas bênçãos, na base da meritocracia, da troca. Eu faço, eu dou, eu oferto, eu invisto, eu recebo de volta. Esse tipo de relação dentro de uma espiritualidade saudável não funciona. Não funciona. Relação de troca-troca na espiritualidade saudável não funciona. Não é assim que acontece dentro da verdadeira espiritualidade. Verdadeira espiritualidade está pautada em relacionamento. Relacionamento de pai para filho e não de senhor para servo. Não que Deus não seja o nosso Senhor, mas acima disso, né, Deus é o nosso Pai. E é nesse grau de intimidade, de paternidade, de filiação, de amizade. Tem um texto que Jesus fala que ele não chamava mais os seus seguidores de servos, porque o servo ele simplesmente só obedece. Manda o Senhor, o servo obedece. E o servo obedece, ele é recompensado. Não, Jesus está falando assim, eu não chamo vocês de servos. Os servos, eles estão alheios à vontade dos seus senhores. O servo só obedece. Eu chamo vocês de amigo. Amigo é comunhão. Amigo é comungar, estar junto. Uma troca, é partilhar um da vida do outro. Então, Deus nos chama para um relacionamento com Ele, onde eu sei o que Ele pensa, onde eu sei a vontade dEle, onde eu sei o que eu posso fazer, né, pelo meu amigo, o que o meu amigo pode fazer comigo numa relação de identidade. Quem tem verdadeiros amigos, a questão financeira, a questão dos interesses secundários, não é ela que prevalece. Não é isso que prevalece. O que prevalece é o valor que a pessoa tem, o que ela representa e o que ela é para você, e não o que ela faz. Então, é muito importante a gente ater a esse assunto. Mas tem gente que vai lá, passa pelo batismo, por quê? Porque quer um determinado cargo. Outro porque, tem gente que batiza para casar na igreja. Né? E as motivações são variadas, né? de várias possíveis. Então, isso não é o verdadeiro sentido também do batismo. Assim como mudar de religião, né, não é o verdadeiro sentido da religião. Existe uma religião espiritual, existe um batismo espiritual, mas não nesse sentido estético que eu tenho discorrido até aqui. Então, veja bem, nós estamos falando aqui de uma sequência, né, que não é o novo nascimento. Né? O novo nascimento não é se tornar uma pessoa melhor. O novo nascimento não é mudar de religião. O novo nascimento também não é passar pelo batismo. E tem outro grupo de pessoas que ainda pensam, né, que ainda estão equivocadas, pensando que o novo nascimento é a reencarnação. Quando que a Bíblia ela afirma claramente, lá no livro de Hebreus, que os homens morrem uma só vez. E depois disso, vem o juízo. Se você tiver lido com atenção o texto de João, capítulo 3, do verso 1 ao verso 10, no meio lá, por volta do versículo 5, 6, 7, Jesus fala assim para Nicodemos, o que
O que é nascido na carne é carne. Se a reencarnação fosse um fator de purificação, um fator onde o homem pudesse elevar-se em santificação rumo à perfeição, né, essa doutrina ela está incoerente com o texto de João 3, quando Jesus fala que quem é nascido na carne é carne. Para o reino de Deus é preciso nascer de novo, é preciso regeneração, novo nascimento. Sem o novo nascimento, ninguém acende-se, ninguém cresce espiritualmente, a luz espiritual da pessoa não é acesa para brilhar diante de Deus e diante dos homens. Então, eu quero concluir dizendo para você o seguinte: o novo nascimento não é algo, nunca foi algo que o homem faz para Deus, ou algo que parte do homem para Deus, ou algo que parte da terra para o céu. Pelo contrário, o novo nascimento é algo que vem de Deus, é algo que vem do alto. O Verbo se fez carne. A ponte, o caminho, foi criado pelo próprio Deus para acessar a Ele. Ninguém sabe como acessar a Deus, só Deus para saber como acessá-lo, e Ele determinou o caminho. E o caminho é o Verbo, o caminho é Jesus. É Ele que é a provisão da salvação, e esse caminho foi criado pelo próprio Deus. É o próprio Deus quem cria esse caminho, é o próprio Deus que se torna conhecido, é o próprio Deus que vai atrás do homem. Não é o homem que busca Deus. Aliás, as Escrituras afirmam categoricamente que sem a ação do Espírito Santo, sem a ação de Deus na nossa vida, nenhum homem por si só vai ter a boa vontade, vai ter o desejo de buscar a Deus. Quem efetua em nós o querer, o realizar, o buscar a Deus, quem nos atrai a Deus é o próprio Deus, hoje na nossa vida, através do Espírito Santo. Quero lembrar algo que Jesus disse para os seus discípulos. Em um determinado momento, ele disse assim: não foram vocês que me escolheram, pelo contrário, eu escolhi a vós. Então, a salvação é algo que parte de Deus. E hoje, o melhor de tudo, o maravilhoso de tudo, que a salvação é um dom de Deus e ela está acessível, disponível para toda e qualquer pessoa, sem nenhum tipo de distinção. É isso mesmo. Você que está me ouvindo agora, não importa quem você é, não importa o que você faz, Deus chama cada pessoa para um encontro com Ele, para uma identificação com Ele, para uma adoção, para uma paternidade, para uma filiação, para um relacionamento pessoal com Ele. Veja bem, Deus é um ser único, não existe dois deuses. Deus é um ser único, Pai, Filho e Espírito Santo. Deus é um só. Entretanto, Ele criou cada ser humano. O mundo atualmente passa de 8 bilhões de habitantes. Cada um de nós somos únicos aos olhos de Deus. Basta você ver na ponta do seu polegar a sua digital. Não existe, num espaço tão pequeno da nossa identificação, não existe no mundo inteiro uma pessoa igual à outra. Nem os gêmeos univitelinos, somos únicos na face da terra. Você é uma pessoa, você é um ser humano único. E o Deus único chama esse único que é você para relacionar-se com Ele. Então, e isso é acessível para qualquer pessoa, sem nenhum tipo de distinção. A salvação é algo aberto a todos. Todos nós podemos nascer de novo. É uma oportunidade que Deus está dando para mim e para você agora. E caso você ainda não tenha tido essa experiência do novo nascimento, na próxima aula eu vou estar explicando para você como se processa, do ponto de vista divino, do dono da salvação, daquele que tem esse dom, como se processa do ponto de vista, quais são as providências que Ele deu para que nós pudéssemos ascender até Ele
nos identificando com Ele, nos tornando espiritualmente seus filhos e desenvolvendo uma vida de relacionamento, comunhão e serviço com Ele. A gente se vê na próxima aula. Deus abençoe.